eu sou Eugênia Guiar. É sempre uma alegria estar aqui na sua companhia, conversando com mulheres maravilhosas a cada semana sobre protagonismo feminino. Está no ar o episódio 457 do podcast Mais Mulher. E o tema desse podcast é dependência emocional. E para falar desse tema, a gente chamou ela, que é psicóloga e especialista em comportamento humano, Sara Viana. Bem-vinda, Sara. Muito obrigada. Primeiro, eu quero agradecer o convite de estar aqui. Eu entendo o quanto que é importante ter mais movimentos para as mulheres, em que a gente fale para mulheres, em que a gente crie estratégias, e dê ali formas para que a gente consiga se desenvolver dentro desse protagonismo. Então, eu agradeço muito poder fazer parte desse projeto junto com você, que é uma pessoa que eu admiro. E, bom, eu sou a Sara, deixa eu me apresentar para vocês saberem quem é essa pessoa que vos fala. Meu nome é Sara Viana, eu sou psicóloga, eu sou especialista em análise do comportamento, também em terapias comportamentais, além também de ser especialista em neuropsicologia. Hoje eu atuo, direcionada ali para o público adulto, sou professora e também coordenadora de pós-graduação, e o tema dependência emocional, ele é um tema que tem um espaço especial na minha vida, justamente porque eu, através, desses estudos dentro da área da psicologia, o meu TCC da graduação e de uma das minhas pós foi sobre relacionamentos abusivos, e claro que o tema da dependência emocional, ele faz parte dentro desse contexto, então é uma linha de atuação que eu costumo fazer com frequência e que a gente percebe que acontece muito em consultório, então é fundamental que a gente fale sobre isso. Estou muito feliz com a sua presença aqui no Mais Mulher, porque você é essa mulher, eu sou um espelho, Você disse que me admira, mas eu também te admiro muito. Essa autoridade que você traz sobre a sua trajetória profissional, sobre a sua atuação, toda a sua jornada é muito inspiradora, e você traz esse protagonismo, de uma forma muito, muito linda. Então estamos muito felizes com a sua presença aqui no Mais Mulher. E você já falou um pouquinho, das suas especializações, do seu campo de atuação, e eu não sabia. Olha só que interessante, Quando a gente desenvolveu esse tema da dependência emocional, eu não sabia que você tinha essa relação, que o TCC foi em cima desse tema. E esse tema, ele aparece muito pra você, no consultório, na sua realidade clínica? Como é que você vê esse tema, a relevância desse tema no dia a dia? Aparece com muita frequência, na verdade, porque diferente do que é falado, até acho que é importante a gente pontuar sobre o que seria essa dependência emocional, ela é muito falada em termos de relacionamentos, tanto que a minha área de estudo inicialmente foi a área dos relacionamentos, mas a dependência emocional, ela tá presente em diversas outras esferas, que não só de relacionamentos afetivos e amorosos. Então, eu falo que é uma característica que nós temos e que, enquanto seres sociáveis, é natural que a gente vá dependendo níveis, de dependência emocional, a gente vá se desenvolvendo dentro dessa perspectiva. Então, dentro do consultório, eu poderia dizer que grande parte das demandas, das queixas dos pacientes, dos meus clientes, envolvem essa perspectiva, justamente, até mesmo sem um conhecimento. Então, muitas vezes acontece, por exemplo, o paciente chegar depressivo, ou com uma certa ansiedade, ou com um nível de estresse muito alto, e quando você faz um trabalho investigativo, um processo de realmente olhar para aquele paciente como um todo, e todas as suas vivências e histórias, a gente encontra ali o aspecto da dependência emocional, que é uma base de uma estrutura psicológica que faz com que as pessoas se comportem a partir dela. E aí, a depressão, ou a ansiedade, ou qualquer outro sintoma, ou transtorno que as pessoas costumam nomear, eles têm uma base, dentro dessa estrutura. É como se fosse uma raiz que a gente fala, e geralmente tem um pezinho ali na dependência emocional. Então é um tema de extrema relevância, porque ele faz parte da nossa vivência humana, uma vez que a gente convive no contexto social e de sociedade. Então isso faz com que a gente precise, muitas das vezes, de uma validação, de uma aprovação, ali, até certos níveis, mas o que torna prejudicial é quando isso vai para uma esfera em que eu não consigo, por exemplo, viver bem ou fazer as minhas próprias escolhas. Então, dentro do consultório a gente vivencia muito isso. E trazendo o conceito de uma forma mais clara e, de uma forma mais resumida, seria isso que você falou no final? É como se eu não me sinto capaz de tomar decisões por mim própria. Seria isso? Ou você consegue ainda trazer uma definição melhor pra gente? Consigo. Quando eu vou falar desse tema, e dentro do consultório a gente precisa ter uma linguagem mais coloquial, até para que a pessoa compreenda de fato como que isso impacta na vida. Eu costumo dizer que a dependência emocional, ela é um distúrbio de prioridades.
Então, acho que uma frase que definiria seria isso, assim. É um distúrbio de prioridades em que eu não me coloco como prioridade, em que eu não coloco o que eu quero em perspectiva e eu faço, né, eu me comporto, as escolhas que eu tomo, as minhas indecisões, as minhas queixas, elas passam pelo filtro do outro. Então, eu preciso que o outro me valide, eu preciso que o outro também esteja comigo. Eu até tenho, às vezes, a minha opinião, mas eu não consigo fazer com que ela valha, né, a pena, ou eu não consigo usar essa minha opinião para eu fazer as coisas que eu quero fazer, que sejam por mim, porque eu dependo do outro. Então, eu sempre vou precisar ali de uma outra pessoa para fazer esse processo de validação. Muitas das vezes eu não vou conseguir dizer não, por exemplo. Então, dificuldade de dizer não, de se posicionar em outros contextos, é o que a gente caracteriza ali como sinais e sintomas da dependência emocional. Ficou muito claro. E como que você trabalha essa demanda no consultório, na clínica, quando aparecem esses casos para você? Dentro de toda a dinâmica, posso aprofundar? Como é que você gostaria que eu mencionasse sobre isso? Porque, por exemplo, quando a gente falou aqui em alguns comportamentos presentes nesse padrão. Então, para quem está escutando a gente agora, percebi que estou presa ou faço parte de algum desses padrões. Pedir ajuda é necessário? Com certeza, pedir ajuda é necessário e às vezes as pessoas até poderiam pensar, nossa, mas eu já sou dependente emocional e vou pedir a ajuda de uma outra pessoa para me ajudar a resolver essas questões. Sim, aí no caso de um profissional adequado para poder mostrar muitas das vezes, porque muitas vezes acontece, Eugênia, do paciente não entender que ele está num contexto de dependência emocional, principalmente porque a gente tem uma perspectiva de independência, a própria mulher nesse protagonismo e às vezes isso é uma barreira que se coloca que faz com que a pessoa ela não se perceba como uma dependente emocional. Então, dentro do consultório, a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação e a gente devolve isso para aquela pessoa. Então, olha, isso corresponde a uma dependência emocional, que acontece, aí você explica todo o diagrama do porquê que isso acontece, aí por isso é importante a gente mencionar a nossa história de vida, porque vamos pensar, vou voltar um pouquinho para explicar um pouquinho melhor sobre isso, vamos pensar no aspecto da infância. As crianças, elas têm muita energia, né, e elas têm, você é mãe, então você sabe o quanto que as crianças, elas têm opiniões. E o contexto social, os pais, a própria vivência escolar, ela vai podando aquela criança dentro de uma expectativa social, vamos colocar assim, daquilo que o outro quer que aquela criança seja. Então ela chega com ideias, com vontades e geralmente a gente escuta não, né? Até porque é importante a gente escutar não também. A gente não faz só aquilo que a gente quer. Mas quando passa por um processo em que aquela criança, ela aprende, por exemplo, de que ela precisa fazer coisas para agradar o outro, ou quando ela é punida demais, seja pelos pais ou até mesmo por outras pessoas, ela passa a entender que a existência dela deve ser punida, deve ser minada, né? E aí com isso ela vai se tornando cada vez mais dependente dentro desse contexto social e ela vai crescendo com essa crença, diríamos assim. E aí a partir dessa crença ela tem alguns comportamentos que vão sendo prejudiciais nas relações. E aí quando ela chega para o consultório, a primeira coisa que a gente faz é explicar sobre isso, sobre essa construção, e aí eu gosto de explicar para as pessoas e até vocês que estão aí nos ouvindo, que estão nos assistindo, de que nós somos uma construção como se fosse de uma árvore, assim, eu gosto de fazer essa analogia. Quem é meu paciente já sabe que é uma historinha que eu conto sempre em primeira sessão. Uma árvore, o que a gente faz? A gente planta uma semente, eu não entendo muito de plantio, mas eu entendo o mínimo ali para poder explicar. A gente vai colocar uma semente, a gente vai regar essa árvore para que ela cresça e se construa, né, linda, maravilhosa e dê frutos. Esse regar, eu costumo dizer que são as nossas primeiras relações. As nossas primeiras relações com o mundo. E a partir dessas primeiras relações com o mundo, o que acontece? A gente vai entendendo o que é legal, o que pode, o que não pode no contexto social. Ah, eu faço assim, então eu recebo amor, eu recebo atenção, eu recebo carinho. Ah, se eu não me comporto de uma maneira adequada, se eu não sou uma boa filha, não sou uma boa criança, eu recebo uma retirada ali das coisas que eu gosto, eu vou ser punida, eu recebo um castigo. E aí com isso eu vou aprendendo algumas coisas sobre a história de vida, né, sobre a vivência humana. E aí a partir disso eu vou adquirindo o que eu falo que são as raízes da árvore. E aí essas raízes elas vão fazendo essa construção, né? Imagina uma árvore se construindo. E aí eu falo que os galhos, as folhas, elas são a nossa percepção.
Então são os nossos pensamentos, os pensamentos que eu vou ter de mim mesma, né, de mim mesmo, e os pensamentos que eu vou ter do outro, porque muitas das vezes uma pessoa que é dependente emocional, ela trabalha por uma antecipação. Então às vezes o outro nem falou alguma coisa, ele nem demonstrou, mas com base nas minhas vivências anteriores, da minha construção, eu já imagino um julgamento, eu já fico com medo de uma represália, ou eu sinto uma necessidade de ser aprovado. E aí eu falo que os frutos da árvore seriam os nossos comportamentos. E aí aquilo que a gente vai fazendo em busca dessa validação e desse reforço. Então eu gosto de primeiro exemplificar para o paciente, para o meu cliente, até para amigos, pessoas ali que eu convivo, acaba que a gente fica sendo psicólogo não só no consultório, né? Mas eu gosto de exemplificar sobre isso para que a pessoa primeiro entenda que faz parte de um processo de construção. E eu gosto de falar que a validação, ela não é 100% ruim. Como assim, Sara? A gente está falando de dependência emocional e você me fala que a validação não é 100% ruim. Por que ela não é 100% ruim? Porque a partir da validação a gente consegue evoluir em muitos aspectos, né? E como nós vivemos no contexto social, o outro, o ser humano, ele é extremamente importante para a nossa construção. Senão a gente viveria sozinho ou não viveria, né? Tem estudos que mostram e que validam quanto que o ser humano ele precisa ali do outro em certos momentos e de acordo com alguns níveis de dependência que são saudáveis. O que se torna um problema é quando essa dependência ela passa a afetar as minhas escolhas e a minha vida. E aí eu não vivo aquilo que eu quero, eu vivo aquilo que o outro espera de mim. E dentro desse contexto social, é importante a gente entender que uma criança ela não consegue escolher. Uma criança ela não escolhe as suas relações, ela não escolhe as pessoas que estão presentes na vida dela. E acaba que ela vai vivendo ali, tentando sobreviver dentro desse contexto e se descobrindo. Agora, um ser humano adulto, ele já consegue fazer escolhas em relação a quem que vai estar perto dele, quais pessoas vão fazer parte da sua vida, da sua família, com quem que você vai se relacionar. E a boa ideia de falar que é uma escolha, é importante sinalizar que por ser uma escolha a gente pode mudar. Então, se a pessoa se percebe dependente emocional, é fundamental que ela busque ajuda, porque é possível a gente poder mudar. E aí, uma árvore, ela é podada, né, em alguns momentos. A gente precisa regar. Se a árvore está morrendo, precisa colocar alguma coisa para essa árvore se reconstruir. E até mesmo a poda ela é fundamental para que essa árvore ela cresça cada vez melhor, mais forte, mais bonita. E quando eu falo poda, é quando a gente vai fazendo esses aparos na terapia, né, dentro da psicoterapia, para que a pessoa se perceba e dentro dessas estratégias ela consiga desenvolver algumas habilidades que são fundamentais, como dizer não, escolher coisas por ela mesma. Inclusive uma dica que eu dou é faz uma listinha aí de coisas que você gosta de fazer. Isso que eu ia perguntar, né? Por exemplo, o que as pessoas podem fazer aqui e agora? Né? Por exemplo, percebi, escutei a Sara falando, percebi que tem ali alguma coisa presente desse padrão. O que eu posso fazer agora? A primeira coisa que eu gosto de sugerir é fazer 2 listas. Então, você tá aí na sua casa, nos ouvindo, ou no seu trabalho, pega um papel e faz 2 listas. Uma lista de coisas que você gosta de fazer e coisas que você faz todos os dias. E compare as 2 listas. Vê se o que você gosta de fazer é aquilo que você faz. E entenda do porquê que você não tá fazendo. Ah, eu gosto de vestir esse vestido colorido, super bonito, mas eu não estou usando esse vestido mais, porque no meu trabalho eu vou ter um julgamento, porque a minha mãe ou meu marido vai falar alguma coisa. Então é importante entender sobre esses 2 pontos. Uma outra coisa é a lista do que você gosta. Por que você gosta dessas coisas? E se você gosta disso a partir do quê? Será que é um gosto seu ou te impuseram que você gostasse daquilo? Porque o que eu mais vejo das minhas pacientes mulheres é elas terem um discurso pronto, né, do que elas gostam, e quando você aprofunda, não é verdadeiramente aquilo que ela gosta, mas foi ensinado pra ela que ela gosta. Você percebe que esse padrão, ele tá mais presente nas mulheres, Sara? Por exemplo, assim, no seu dia a dia, você percebe que é um padrão mais presente nas mulheres? Eu percebo que tem diferenças. Nós, mulheres, nós somos condicionadas dentro do contexto social, que é o patriarcado hoje que nós vivemos, que façam que as mulheres elas precisem, mais do que os homens, cumprir uma expectativa social. Então, esse sinônimo de sucesso, ele passa, né? Ele perpassa por esse processo que muitas das vezes vem com algumas características do machismo, por exemplo. Então, isso acaba tornando com que mulheres elas fiquem mais propensas a essa dependência emocional, justamente por conta do modelo de sociedade que nós vivemos. Enquanto para os homens, essa dependência ela chega de uma outra forma. Porque ela não vai chegar nos aspectos pessoais como chega para nós mulheres. Vai chegar muito mais no aspecto profissional, essa validação externa ali referente a dinheiro, a poder, que é diferente em relação ao contexto
contexto que a gente está vivendo. Enquanto para a mulher, ela tem a cobrança hoje, e ainda bem que nós temos, né, da questão profissional, que era algo que nós não tínhamos acesso antes, mas tem toda a outra cobrança que é enraizada na nossa sociedade em relação a sucesso no relacionamento, que ela tem um relacionamento afetivo, a própria maternidade. Então, é muito comum que isso se estabeleça mais nas mulheres por conta dos aspectos sociais, e não porque nós mulheres temos uma condição que faça com que a gente seja mais dependente. E você tem algum convite, por exemplo, você desenvolve algum trabalho em grupo, você tem algum conteúdo nas suas redes, sabe? Como que as pessoas que querem continuar te acompanhando te encontram? E se você tem algum convite para fazer para as mulheres que estão escutando a gente agora, assistindo? Eu deixei para fazer esse lançamento aqui com você hoje. Olha. Eu tinha, quando eu ainda estava fazendo a minha primeira especialização, um grupo de atendimentos para mulheres, em que eu conseguia fazer um atendimento voltado para essas demandas de dependência emocional e afetiva. E ele se encerrou, e aí eu fui tomar conta de algumas outras coisas, e hoje eu quero lançar novamente esse grupo de atendimento voltado para mulheres, tanto na modalidade online quanto presencial. E nas minhas redes sociais eu falo muito sobre isso, eu falo muito sobre práticas de autocuidado. Eu tento demonstrar ali uma vivência fora, né, da Sara psicóloga, mas uma vivência que vai abarcar todos esses pontos na ideia de que mulheres levantem mulheres, né? Eu acho que esse é o grande lema que a gente precisa ter. Então, gostaria de lançar aqui hoje com você esse grupo. Exatamente. Então, sejam bem-vindas, né? Caso vocês tenham interesse em fazer parte do grupo, acho que a gente pode criar até um grupo, né? O link para que essas mulheres que se interessem para o atendimento, para que a gente tenha essa troca, vocês podem se inscrever através lá do meu Instagram, é só me mandar uma mensagem, dizer que me viu aqui no podcast. O meu Instagram ele é psicóloga Sara Viana. É simples, né? O Sara sem o H, é bem tranquilo de me achar. E eu espero que tenha contribuído com vocês e que através do que eu fale, outras mulheres possam se perceber dentro dessa dinâmica, porque o autoconhecimento é o que faz a gente mudar. Então a gente só consegue mudar se a gente se conhecer. Por isso que é importante o seu trabalho. E mais do que importante. O nosso, né? Eu também sou psicóloga de formação. E esse é o convite que a Sara está fazendo, como ela falou, a forma de atuação, tanto na psicoterapia quanto em grupo, é essa reconstrução, a partir de um lugar seguro, onde você vai conseguir ter mais ressonância com as suas vontades, com o seu coração, com a sua essência, e dali seguir uma vida mais saudável, com mais protagonismo e mais segurança de quem você é. É isso, né? Exatamente isso. É que você se torne o protagonista e a prioridade da sua vida. O contrário disso, você vai encaminhar para uma dependência emocional e com isso você terá consequências ruins. E o nosso projeto, a nossa ideia é justamente que você, mulher, esteja no centro. Tem alguma mensagem final que você queira deixar para as mulheres? Porque esse é um programa de mulher para mulheres, com mulheres. Você quer deixar uma mensagem final para quem está assistindo a gente? Sim, eu gostaria de dizer que por muitas vezes nós somos colocadas à prova em muitas questões, né? Nós mulheres, a gente precisa, infelizmente, hoje no contexto que a gente vive, fazer muito mais coisas do que homens precisam fazer para que a gente tenha voz, para que a gente seja reconhecida e validada. E o que eu quero dizer é que essa ideia de Mulher Maravilha não é saudável. Então tá tudo bem a gente ter fragilidades, tá tudo bem a gente precisar de ajuda. E não deixe de procurar ajuda. Procure levantar mulheres. Eu acho que esse aspecto da rivalidade feminina, por exemplo, não é um caminho que é funcional e não é um caminho saudável para que nós estejamos inseridas. Então, se você precisar, procure ajuda. É importante a gente perceber que nós temos condições que são condições humanas, que nós não somos máquinas, para que vocês consigam viver uma vida saudável e, com isso, cada vez mais adquirir protagonismo. Sara, antes da gente finalizar, eu queria que você tirasse uma carta aqui pra gente, porque as cartas, o Jung fala muito disso, né, dos símbolos, dos arquétipos. Então, cada carta traz um símbolo que mexe com o nosso inconsciente, com o inconsciente coletivo. Então, quero te convidar para trazer um símbolo para esse podcast, para esse espaço temporal, para as pessoas que estão assistindo a gente, deixasse essa mensagem com a sua intuição. Vamos lá, hein? Isso é novidade, eu não tava esperando. Eu mesmo pego? Pode escolher qualquer uma que você sentir. Tá, e eu que... Aí você olha pra ela e diz o que você sente quando você olha pra essa carta, como que ela se comunica com você. Você quer ver ela? Quero. Olha só. Posso mostrar? Claro. Gente, essa é a carta que eu peguei. Uau, eu estou arrepiada. Olha só. De pegar essa carta.
Nossa, Como que ela conversa com você? uau. Ela, acho que ela representa, ao mesmo tempo que me parece, né, que é algo que representa uma limpeza, assim, de tirar coisas velhas, me parece que ela faz isso, mas ao mesmo tempo ela causa um certo desconforto de lugares que nós já estivemos, né, de punição muitas das vezes, que fez com que faz inclusive com que muitas mulheres estejam presas em alguns lugares. E eu, no meu ponto de vista, eu sinto, tô até com o coração acelerado, que ela representa isso, assim, essa libertação que a gente precisa ter, e tem tudo a ver com o nosso tema. Tudo a ver. Você vê como que o campo ressoa, né? Ela tirou a carta do chicote, que fala justamente disso, dessas é como se o chicote, ele é neutro. Então ele depende da nossa mão pra fazer o bem, pra tirar uma poeira ou pra bater. Então a nossa mão é que vai definir a função desse chicote. Então super ressoa aqui com o que a gente falou, que quando a gente vai para esses padrões de dependência emocional, a gente se coloca nesse lugar de ser chicoteado. Exatamente, tem tudo a ver. E o quanto que muitas das vezes a gente nem tá recebendo isso de outras pessoas, mas por um padrão de crença, daquilo que a gente acredita, nós mesmos, a gente faz isso com a gente. Então é importante a gente não fazer. E essa é a mensagem final que a Sara trouxe aqui pra gente nesse podcast. E estamos chegando ao fim desse podcast. Convido vocês a continuar acompanhando essa mulher maravilhosa nas redes. O Instagram dela, ela já falou, é @saraviana, simples. Psicóloga Sara Viana, tudo simples, juntinho. E estamos ficando por aqui. Quero agradecer a sua presença. Muito lindo você embelezar aqui o Mais Mulher essa semana. Eu que agradeço o convite e será uma honra fazer parte da vida de vocês. Eu espero que vocês tenham sido impactados com algumas dessas coisas que eu falei. E vamos ficando por aqui. Convido vocês a conferir o próximo programa que vai ao ar na próxima semana. E o tema do podcast vai ser sexualidade. Então, se você ficou curioso, eu espero vocês na semana que vem com mais um podcast Mais Mulher.